Oi, meu nome é Raíssa Mesquita, eu tenho 27 anos, sou mãe do Jackson, de 4 anos. Ele é uma criança neurotípico, diagnosticado com transtorno do espectro autista. E o Jackson, ele faz terapia desde os 10, 11 meses de idade, que foi quando foi ah, constatado, de fato, os primeiros sintomas do transtorno. O- Em conversa com outras mães atípicas, a gente viu em comum algumas pautas que a gente notou que deveriam ser mais comentadas, que deveriam ser mais cobradas. Então, esse vídeo é em prol disso. Primeira pauta é: eu moro numa cidade pequena, é interior, então eu reconheço a dificuldade que a gente tem de trazer profissionais que possam vir atender as crianças aqui, os pacientes, enfim, para as terapias ocupacionais, psicopedagoga, fono, especializadas na questão do desenvolvimento desenvolvimento infantil de crianças neurotípicas. Então, às vezes, é mais difícil conseguir trazer profissionais que possam atender essas crianças aqui, para que elas não tenham que se locomover até outras cidades, por conta da dificuldade de ter esses profissionais que vão ficar aqui e não vai, né, acabar tendo uma rotatividade muito grande. Então eu entendo que às vezes o único meio cabível é que a gente então vá para outra cidade onde que tenham essas clínicas especializadas e as crianças possam ter o atendimento adequado, né? Então é a pauta mais importante, que é a logística que é feito esse quadro de atendimentos conforme a necessidade, conforme a demanda e conforme a questão econômica. Eu estava lendo o parecer da prefeitura aqui do município a respeito da locomoção. Atendimentos que não são oferecidos aqui no município, que são em cidades vizinhas, que são 30, 40 quilômetros, tem o transporte da prefeitura para levar essas crianças para outros lugares, para levar esses pacientes para outros lugares, porque no município não tem. Então, ok. A logística é feita para que todas as pessoas que têm consultas em outros lugares, que têm exames, que precisam do transporte da prefeitura para ir para outra cidade, tem que levar em consideração não somente a parte econômica, e sim a necessidade de cada paciente. No parecer do município, da Secretaria da Saúde, eles falam que os atendimentos vão ocorrer nos dias agendados pela Secretaria da Saúde, nos horários agendados pela Secretaria da Saúde, porque eles levariam em consideração a demanda e tentariam encaixar outros pacientes que seriam na mesma rota. Ok, a gente entende essa questão logística. Na questão logística, eles vão tentar enquadrar o maior número de pessoas. Por exemplo, num veículo de 18 lugares, 5 pessoas são pacientes dessas terapias, mas eles conseguem encaixar esses atendimentos num dia onde tenham mais 7 pessoas, que uma vai fazer exame numa cidade, que é no caminho, outra vai fazer uma consulta, que é numa cidade do caminho, e assim vai, fazendo com que essa rota seja mais produtiva. Não vai ter um transporte indo só para levar esses 5 pacientes das terapias, vai ter um transporte que vai levar esses pacientes junto com outros pacientes e assim vão aproveitar melhor o trecho. Ok. Aí a gente entende a parte econômica da coisa. Esse transporte vai sair e vai carregar todo mundo de uma vez para aproveitar a viagem. Faz todo sentido, financeiramente. Só que não faz todo sentido levando em consideração que a necessidade desse público não está sendo atendida. Eu utilizei esse transporte algumas vezes e chegou um determinado momento em que eu decidi custear do meu bolso os gastos para eu levar meu filho numa cidade que fica a cerca de quase 50 quilômetros daqui, para os atendimentos, para não ter que submeter ele ao estresse que era ir com o transporte da prefeitura. Por quê? Porque nessa parte de enquadrar todos os atendimentos daquele dia em um único veículo para que aproveite mais a rota, não está sendo levado em consideração o fato de que as crianças que estão dentro daquele veículo estão indo para um atendimento de 40, 50 minutos e vão passar 8 horas fora de casa. No período que eu precisei utilizar o transporte oferecido pelo município, o meu filho tinha atendimento na clínica às 2 da tarde. Eram ele e mais algumas outras crianças. Então a gente saía daqui 12h15 por aí, porque um dos outros meninos tinha atendimento a 1 hora. Então a gente ia mais cedo, meu filho aguardava o outro menino, depois era a hora do atendimento dele e assim por diante, em questão dos outros atendimentos. Então pegavam a gente ali por volta de 4 horas da tarde. Só que aconteceu algumas das vezes que a gente foi, de na volta a gente ter que passar num hospital para pegar uma gestante que tinha ido fazer o exame, e depois o motorista tinha ido para Porto Alegre buscar uma outra paciente que tinha ido lá, então ele atrasou para vir, a gente ficou esperando na clínica, depois ficou esperando no hospital, e a gente chegou em casa 8h30 da noite. Foram 8 horas e 15 minutos expondo uma criança atípica a uma situação de estresse, de espera, por conta de um atendimento de 50 minutos. Isso não é algo que ajuda no progresso de uma criança neuroatípica. As terapias, o acompanhamento que essas crianças neuroatípicas têm semanalmente, às vezes diariamente algumas, tem como objetivo o desenvolvimento, o progresso da questão comportamental, cognitiva, psicológica, emocional dos pacientes. E submeter o paciente a um estresse no dia que ele precisa absorver coisas que influenciam no desenvolvimento psicológico, mental, emocional e sentimental dele, não é uma forma de progresso. A questão, gente, é que a qualidade
da absorção que uma criança vai ter daquilo que ela aprende, está aprendendo ou está tentando aprender em uma terapia focada no desenvolvimento e no progresso dela, ela é significativamente afetada de forma incontestável, uma vez que a criança é exposta a uma situação de extremo estresse, porque para uma criança neuroatípica, com certeza, esperar 8 horas fora de casa, esperar 6, 5 horas, turistando em várias cidades, passando por vários hospitais para pegar vários pacientes por conta de um atendimento de 50 minutos, é uma situação de extremo estresse. E a questão é necessário? É realmente necessário que isso precise acontecer dessa forma? Ou está sendo levado em consideração, em primeiro ponto, a questão socioeconômica e, em segundo ponto, a questão da necessidade, ou talvez não está sendo colocado como um ponto, como um tópico, a questão da necessidade dos pacientes desse atendimento. Porque a gente não pode só pensar na questão financeira. A gente tem que pensar na necessidade de cada um. Ou pelo menos de cada grupo. Não dá para talvez dar 100% do melhor recurso individualmente para cada pessoa. Mas então, pelo menos, tentar pensar nas necessidades de um grupo para que a gente não acabe cometendo um desserviço, desestabilizando ele para aquilo que ele deveria ir estabilizado para conseguir absorver. Então, fica o meu posicionamento.